Me escutando? Sim. Tá me ouvindo bem? Eu dei uma travada aqui também. Acho que ele caiu. Opa, caiu aqui. Acho que voltou, né? Voltou. Isso. Voltou. Tá certo. Bom, acho que posso começar, né? Que eu já acabei atrasando mais do que deveria, né? Não preocupa. Seja muito bem-vinda. A gente até agradece a disponibilidade, independente do horário aí, não tem problema não, isso acontece. E a gente agradece a disponibilidade de estar aqui com a gente, podendo partilhar um pouquinho desse conteúdo. E aí, se você quiser começar falando um pouquinho da sua trajetória, como que está sendo, como que foi chegar, né? Porque muito de nós aqui estamos no início de carreira, então a gente gosta de ter esse feedback e uma certa... Ih, caiu de novo? Ah, não, agora deu. E se você quiser introduzir aí, depois pode meter bala. Então tá certo. De novo, é um prazer poder falar com vocês. Não sou tão velho assim em comparação com vocês, vou deixar bem claro isso, mas quando eu estava na faculdade ainda não se falava de direito desportivo, ainda não tinha... Eu entrei em 2003, foi de 2013 a 2007 na faculdade, ainda não se falava muito em direito desportivo e muita gente me pergunta por que essa área. Na verdade, nós tínhamos, principalmente meu pai, tinha uma relação muito próxima com o presidente da Ponte Preta na época, e, na verdade, eu via muita coisa acontecendo, e por essa proximidade eu me interessava muito pelos contratos de patrocínio. Era isso que me interessava. Eu sempre tive um fascínio em querer entender como que era essa questão de chuteira, de luva, para goleiros luvas, eu jogava no gol, cheguei a jogar também por um curto período na Ponte, fui estudar depois, que era muito melhor estudando do que jogando, mas isso sempre me chamou muita atenção e por conta, eu entendia que deveria ser algo diferente do que se fazia normalmente no mercado. E na faculdade, eu já me interessava também por direito contratual, nunca tivemos nada sobre direito desportivo, muito pelo contrário, mal existiam seminários, palestras, isso não acontecia. Então, e não tinha um Google como o Google é hoje também, então as pesquisas não eram tão amplas assim. E aí eu fui prestando mais atenção no esporte em geral, mas principalmente no futebol, quando tinham problemas com contratações, o jogador vai contratar, o jogador que rescinde. Então, isso sempre chamou minha atenção e eu fui tentando entender um pouco mais como que funcionava. E para atuar efetivamente na área levou um certo tempo. Eu fui trabalhar em uma empresa que tinha uma relação também na época com a Ponte Preta, mas eu demorei uns 2, 3 anos para fazer alguma coisa relacionada. E aconteceu de, na época, o meu atual sócio, que era o meu chefe na época, um outro advogado responsável e um outro terceiro advogado júnior, saírem de férias, sobrou um problema lá e o diretor financeiro entregou para eu resolver. Foi a oportunidade que eu vi para pegar, e aí eu comecei a me interessar mais, aí sim, querer entender alguns processos que já rolavam internamente na empresa também, não era só o jurídico do clube, né, os advogados da empresa também tinham essa atuação. E a coisa foi acontecendo até que eu recebo um convite para começar a trabalhar na Ponte em dias de jogos. Na época se penhorava bilheteria ainda, coisa que não acontece mais, é muito difícil. E outros problemas que aconteciam, fiscalização da infância e da juventude. Então eu ficava ali para prestar uma assessoria jurídica.
E aí eu fiquei sócio do meu sócio, que desde 96 já advogava para Ponte Preta. O processo que ele atuou, inclusive, em 1997 para 8, se eu não me engano, foi o processo do Claudinho, que era um meia esquerda da Ponte. Ele foi o primeiro jogador no Brasil a se valer da lei Bosman, né? Tinha acontecido o caso Bosman na Europa, e o primeiro caso que foi aplicada a lei Bosman no Brasil foi nesse processo da Ponte Preta. E meu sócio foi advogado do clube, e esse processo ele se tornou a Lei Zico, e quando eu digo processo, é o processo mesmo. Eles pegaram tudo que era discutido ali no processo para constituir a lei. E com base nela, ela foi o embrião da Lei Pelé. Então, a partir dela se fez a Lei Pelé. Tanto eu peguei muito mais isso na época, falavam que tinham tirado dos clubes para colocar para os empresários, né? E foi por conta desse processo. E passaram-se os anos, a gente acabou assumindo o departamento jurídico inteiro por volta de 2010, por aí, 2009, e lá nós ficamos até 2021. De muitas coisas, execução concentrada, uma das primeiras foram feitas por nós lá na Ponte, a anulação da partida Ponte e Aparecidense pela Copa do Brasil em 2019, também fomos nós, foi a única por erro de direito até hoje. A gente conseguiu comprovar uma interferência externa na decisão do árbitro, e depois de 2021, ali 25 anos né, no total, incluindo computando meu sócio e eu, nós acabamos saindo até para ir para outras áreas, atuar em outros clubes, e não só no futebol nós atuamos, a gente atua muito em vôlei, rugby, e principalmente com atletas olímpicos. Hoje a gente advoga para a Rebeca Andrade, para a Bia Souza, para a Flávia Saraiva, para o Bruno Fratos, enfim, para agentes também de outras modalidades que não só o esporte. Então, resumindo, o direito desportivo eu queria, não sei porque eu sabia o porquê eu queria, mas como entrou foi essa coisa meio que acabou sendo ao acaso, e eu sempre falo, eu realmente não forcei para entrar. E hoje o esporte ele virou um business muito grande, ele é muito mais do que futebol, isso eu sempre faço questão de falar. Eu, particularmente, eu gosto muito mais de trabalhar com esses atletas olímpicos do que com futebol. Dão muito menos trabalho e é muito mais interessante. Tem outras situações também que envolvem, muito mais... Porque um clube de futebol, um jogador de futebol, a gente já sabe o que norteia eles. Um atleta olímpico tem muito mais coisa, porque ele depende dele. Ele com ele mesmo. Então, é bastante interessante. Então, não fica só no âmbito de contrato, transferências, contrato de trabalho, tem uma gama muito maior. E é isso que é muito interessante no direito desportivo. E com a tecnologia, isso vem se expandindo de formas diversas, inclusive. E agora, entrando efetivamente aqui no tema, né, para o qual fui convidado a falar, né, sobre a justiça desportiva, é um tema bastante interessante. Eu sempre atuei do outro lado, né? Pelo clube, pelo jogador, independentemente da modalidade esportiva que fosse. E eu peguei a época, né? E vocês com certeza já ouviram falar quando teve a Copa João Avelange, foi justamente por conta de uma ação judicial no Poder Judiciário. Não vou dizer aqui que ninguém nos ouça que o Gama tinha razão, mas tinha, né, no que aconteceu. Mas essa intervenção do Poder Judiciário deu mais força ainda para a justiça desportiva. Ela começou muito mais política, né? Que o futebol ele é um órgão privado, né? Um esporte privado, comandado pela FIFA, CBF, pelas federações. E, claro, quanto menos intervenção pública, melhor. Mas isso não significa que não tenha politicagem, não tenha favores, etc. Então, dos anos 90 para cá, isso veio evoluindo, principalmente a partir dos anos 2000, evoluindo muito, né? O que eu posso dizer sobre a justiça desportiva, depois que ela foi se maturando, depois de muitos problemas, como eu disse, ela era ainda uma coisa privada,
Então, eu faço é desse jeito, não se metam nisso daqui. E com o crescimento próprio do futebol, não só no Brasil, mas no mundo todo, em questão financeira, em questão de visibilidade, em contratos milionários, isso teve que ser muito mais bem adequado, né? Então, eles tiveram que criar esse sistema próprio, né, e especializado para julgar todas essas questões, né? O principal são as infrações cometidas no âmbito esportivo, que a gente costuma ver muito, né? Que são mais relacionadas com a disciplina, com a ética nas competições. Mas, no fundo, e isso vem melhorando muito, e aqui eu tenho que fazer uma menção honrosa, não só ao STJD, mas como aos TJDs em geral, mas da Federação Paulista, porque cada vez mais eles visam, né, tem como objetivo manter a ordem nas disputas, zelar pelo fair play, garantir que os campeonatos não sejam comprometidos por condutas antidesportivas, e hoje com as apostas isso vem crescendo muito mais, né? Então, isso gera uma certa polêmica. Professores constitucionalistas não conseguem concordar de jeito nenhum com a justiça desportiva, mas ela é uma instância paralela à justiça comum, né? Ela tem ritos próprios e prazos mais céleres. Até porque o CBJ dele não é uma lei em si, ele vem a partir de uma portaria, né? Mas vem de um órgão a partir do Ministério do Esporte, vem de órgãos públicos e ganhou essa roupagem até por uma questão de celeridade, de se tirar a burocracia, né? Então, com relação a isso, qual seria, né, a distinção entre a justiça desportiva e o poder judiciário, né? Basicamente, que eu acabei de falar, a justiça desportiva ela não integra o poder judiciário, mas ela é uma instância autônoma, mas com uma competência limitada aos assuntos internos do esporte, seja ele qual for, né, que passem pelas punições, como a gente falou, de questões do jogo em si, as questões regulamentares, doping também, que eu acabei não falando, falei das apostas, que é muito mais hoje em voga, mas também temos o doping. E o judiciário ele só pode ser acionado depois que as instâncias desportivas forem esgotadas. E é importante deixar bem claro aqui, por exemplo, o caso do Gama que eu mencionei, eles foram direto porque ainda naquela época, em 99, se eu não me engano, não se tinha especificado nos regulamentos que os clubes abriam, entre aspas, tá? Abriam mão do poder judiciário para atuar na instância desportiva. Então ele acabou se valendo dessa condição. Hoje, dificilmente um clube conseguiria fazer isso, porque o Poder Judiciário iria remeter esta questão à Justiça Desportiva. Agora, não podemos confundir problemas dos clubes ou de conselheiros contra clubes de ter que esgotar a via desportiva, da Justiça Desportiva. Eles têm autonomia, sim, para procurar o Poder Judiciário. Então, a distinção que fica é a relação clube-atletas e também as federações e a confederação, ela se resume à justiça desportiva. Tá? É ali que vai ser discutido, porque vão pegar alguns pontos que é o CBJD, que regulamenta o esporte em geral, né? Sem prejuízo à Lei Pelé, mas a própria Lei Pelé e a própria Lei Geral do Esporte fazem referência à Justiça Desportiva e ao CBJD, então legitimando essa instância desportiva, e os regulamentos. Né? Se a gente for olhar, eu gosto muito mais da redação que está na Lei Pelé, do artigo 1º do parágrafo 1º, que coloca, que deixa muito claro que os regulamentos possuem força de lei. Tá? Então, todos aqueles que estão vinculados ao futebol ou a qualquer outra entidade, né? Mas aqui o futebol, por ser mais caricato nesse aspecto, os regulamentos possuem força de lei. Logo, eles também acabam se tornando objeto da justiça desportiva. E como eu comentei, que os professores constitucionalistas não são muito afetos a essa interpretação, mas o artigo 217 da Constituição Federal garante a autonomia das entidades esportivas. E aí, com esta autonomia,
foi estabelecida a justiça desportiva. E tem uma lógica por trás, a celeridade, né, uma, entre aspas, informalidade, a oralidade que permeia toda a justiça desportiva, ela acaba facilitando, porque vocês sabem muito bem, não tem calendário para nada em quase esporte nenhum. Né? Então, você precisa ter uma atuação muito rápida. E aqui também eu destaco o princípio da autonomia e da intervenção subsidiária, que é isso que eu falava. A autonomia é um princípio fundamental da justiça desportiva. Por isso que o artigo 217 dá essa roupagem constitucional ao poder desportivo judiciário, por assim dizer, né? Então, como o esporte tem essa liberdade de organização, ele também tem a liberdade de resolver os seus próprios conflitos dentro dos seus regulamentos. E, obviamente, o regulamento tem que estar em sintonia com os regulamentos da FIFA, com o CBJD e com a legislação nacional. A FIFA ela tem as regras dela que devem ser seguidas, mas ela também é ciente que ela não pode intervir na legislação de cada país. Então, ela entende também que algumas legislações vão ter alguma coisa diferente, que aí acaba ficando para a federação, ou, no caso do Brasil, a confederação, conseguir equalizar o máximo possível, e, normalmente, via de regra, todos os países conseguem ali equilibrar o respeito às regras do futebol com a própria legislação de cada país. Né? Então, logo, né, a autonomia ela não é absoluta. Né? Quando houver a violação a direitos fundamentais ou esgotamento de todas as instâncias esportivas, o judiciário pode intervir. E aqui eu já faço um parênteses. Vamos pegar um caso de doping, por exemplo. Ele começa no Tribunal de Doping, né? Também é um órgão da justiça desportiva. Ao julgamento, vamos colocar assim, o STJD do doping, ele vai tomar uma decisão, ou TJD, vamos até pegar uma prateleira abaixo, há o recurso ao STJD, e depois é possível, e muitos recorrem para o TAS, o Tribunal Arbitral do Esporte lá na Suíça. E se nada der certo ainda lá, é possível ingressar no Tribunal da Suíça. Alguns já fizeram, o Paulo Guerreiro foi um deles. Ele se valeu dessa prerrogativa e foi ali que ele conseguiu modificar a parte da decisão, o que permitiu que ele disputasse a Copa do Catar. Então, aí você tem uma intervenção do Poder Judiciário, porque foi no Tribunal Federal Suíço que ele acabou conquistando. E muitos casos também podem acabar no Tribunal Europeu, por exemplo. Então, aqui no Brasil, se a gente for colocar em âmbito nacional, se houver violação a princípios constitucionais, né, o que é muito raro, sinceramente, eu não me recordo de algo, né, nesse sentido. Tá? Então, é uma autonomia, obviamente, que não é absoluta, mas ela é bastante ampla e, hoje em dia, também ela é bastante, como que eu vou dizer, bastante consolidada. Tá? E aí vem a questão da estrutura, que eu acabei falando um pouco, que nós temos os TJDs, né? São os tribunais de justiça desportiva que funcionam no âmbito das federações estaduais e das confederações nacionais. Diferentemente de outros países, né, nós temos confederações e das confederações temos as federações. Nos outros países, são federações. Tá? Esses TJDs são responsáveis por julgar essas infrações ocorridas nas competições que são organizadas pelas federações. Então, os casos de campeonato estadual, o que é organizado pela Federação Mineira, pela Federação Paulista, pela Federação do Rio de Janeiro, todos os campeonatos que sejam organizados por essas federações vão ser de competência do TJD do Estado, com o grau recursal para o STJD, que seria para o Pleno. Quando for a competição nacional, as comissões do STJD que são as responsáveis pelos julgamentos do Campeonato Brasileiro, com o recurso igualmente para o Pleno. Né? Então, o STJD no Brasil, na Justiça Desportiva, é a instância máxima, e é ela que é responsável por uniformizar a jurisprudência e julgar os recursos.
E aqui só para não... Eu acabei atropelando um pouco, mas tem o TJD, tem as comissões, e o TJD tem o seu pleno. Do pleno, você também ainda pode recorrer ao STJD. Eu acabei comendo essa parte aqui pela prática, peço desculpas, mas tem essa sequência. O TJD também tem o seu pleno, e do seu pleno cabe recurso ao STJD. Quando a competência nacional, né, da CBF ou das confederações de cada modalidade, são as comissões, e das comissões para o pleno. E aí vocês podem me perguntar, e do pleno eu recorro para quem? Dependendo da situação, para o próprio pleno, e depois você pode buscar o TAS e o CAS, ou eventualmente o Tribunal Suíço. E dando aqui como exemplo a questão da anulação da partida, essa é um tipo de medida, por ter sido uma Copa do Brasil, então a competência do STJD. E o pedido de impugnação de partida é de competência do pleno. Então, a gente entra com esse pedido, né, com essa ação no pleno, o pleno julga, e para o próprio pleno nós recorremos. Né, algo equiparado às matérias de competência do STF, que são recorridas para o próprio STF. Né, nesse caso, é no pleno. E ali, claro, acabou sendo mantida a anulação, mas se quisessem prosseguir, teria a possibilidade do Tribunal Arbitral do Esporte. E uma outra característica da justiça desportiva, como foi dito, é o rito processual e a celeridade. Né? Os ritos processuais são mais simples, são orais e muito mais ágeis. É muito mais rápido, eu falo por experiência, tanto está no pleno do STJD do rugby, que é bastante tranquilo. Acreditem, as pessoas no rugby se respeitam muito. Os problemas costumam ser muito mais envolvendo registro ou problemas com torcedores. O último que nós julgamos foi no ano passado, no meio do ano passado, e foi relacionado a uma questão de racismo. E antes disso, foi uma questão de registro por conta de suspensão numa competição e outra. Então, é um esporte que, apesar de ser violento, eles se respeitam e não tem tantos problemas, diferentemente do futebol. E aqui na Federação Paulista, no TJD, a pauta costuma ter, em média, 30 processos, normalmente 20, tá? Mas já chegou a 30 processos. Muitos por conta de atraso no início da partida, atraso para começar a partida, problemas com bola, são problemas um pouco menores, mas existem outros que são maiores do que isso, que envolvem questões de preconceito, questões com apostas esportivas, e tem muito mais do que vocês imaginam, que nem tudo acaba sendo noticiado. Bom, a questão da regulamentação da justiça desportiva, a gente passou, o CBJD e a reboque do... Oi? Eu só Pode fazer falar. uma pergunta antes da gente passar para o Claro. próximo ponto. Dentro desses comitês do TJD, eles são específicos por área, por exemplo? Tem um comitê para rugby, um comitê para futebol, por exemplo, da base para futebol profissional. Como que funcionam as divisões? As competências Tá. internas, digamos assim. Boa pergunta. Tem muita gente que pensa que a justiça desportiva é um órgão só, como se fosse o Poder Judiciário. Mas ela é organizada por cada federação, com exceção das confederações, que estão acima de tudo. Então, cada federação de cada modalidade tem a sua justiça desportiva específica. Então, sim, cada uma vai ter a sua modalidade específica. Eu atuo em duas, tá? Mas tem gente que está no futsal, na natação, alguns em comissões, outros no pleno, mas é respectivo a cada federação. E não é porque eu estou em duas que eu posso estar nas duas. Se eu estou aqui, alguém me chama para outra. Não, a gente é nomeado, tem toda uma... cada uma tem a sua regra, mas basicamente a gente é nomeado para aquela vaga. Então, eu sou especificamente do futebol e especificamente do rugby. Se eu quiser estar em qualquer outra modalidade, eu posso me candidatar ou alguém vai indicar o meu nome, vai me convidar. Basicamente assim que funciona. E eu até vou pegar um gancho do que você falou. Também tem algumas pessoas que me perguntam se as comissões elas são especializadas em assuntos. A gente pega, por exemplo, vou até dar o exemplo do Tribunal de Minas, que a gente tem bastante ação aí contra planos de saúde, foi criada uma vara específica para plano de saúde, porque tem muita ação sobre isso. Na justiça desportiva não tem, tá? Mas
aqui, por exemplo, na Federação Paulista, eu fui convidado muito mais por conta das apostas esportivas. Então, pela forma minha de atuação, eu acabei sendo convidado, não era uma coisa que, assim, eu esperava, eu almejava, não quero participar, até por outros compromissos, mas veio o convite de cima para baixo, e era muito mais, e foi muito focado na questão das apostas. A minha comissão não faz só isso, tá? Mas é muito mais focada na nossa comissão essa questão das apostas, pela composição que foi feita justamente para isso. Porque tem hoje uma luta muito grande contra as apostas esportivas para tentar minimizar o efeito, e acreditem, dá um efeito muito grande no futebol, tá? No esporte em geral. Então, a ideia foi essa. Né? Outras comissões também julgam, mas a nossa acabou sendo mais ou menos criada pensando nesse foco. Talvez, em algum momento, isso acabe acontecendo. Né? E, como eu disse antes, logo lá atrás, quando eu comecei, lá em 2009, 2010, era muito mais simples. Né? Tinham muito menos problemas do que temos hoje, né? Com a questão da tecnologia. Então, já aproveitando para abarcar tudo aí, e, enfim, com a questão da regulamentação, é o CBJD. A estrutura, você já deve ter lido, quem não lê, dê uma olhada. A estrutura dela é muito semelhante com o Código Penal, né? Que você tem ali a conduta e tem a pena, e tem as regras para você, do processo, para você poder aplicar essa pena. Mas eu tenho esse posicionamento que muitos têm, né? Muita gente acaba sendo levado a acreditar que é muito focado no direito penal, e não é, tá? Muitas coisas são feitas baseado no direito civil, dependendo do direito do trabalho. O caso da anulação de partida, muitos princípios foram emprestados do direito tributário. Então, é multidisciplinar, mas a estrutura, obviamente, né, você tem aqui a conduta e tem a pena para a conduta, então ela se assemelha muito mais a um código penal, mas ela não é, né, engessada dessa forma como muita gente pensa. E é interessante que uma diferença dos tribunais brasileiros para a grande maioria internacional, o tribunal aqui não é um tribunal de pena. Se você pegar, por exemplo, a justiça desportiva da Inglaterra, ali é pena. Conduta, a pena, ela é aplicada. E dificilmente alguém recorre. Dificilmente alguém recorre lá. São situações muito específicas. A Conmebol age mais ou menos dessa forma. Não preciso dizer que a maioria dos clubes, o país que mais manda advogado para defender na Conmebol é o Brasil. Porque nós não ter a nossa característica é diferente da maciça maioria dos esportes, tá? Porque nós não só aplicamos a pena, nós também valoramos a forma dela. Não é uma coisa muito quadrada, né? Muitas vezes a gente tira a mando de campo e dá multa, às vezes é só a perda de mando, às vezes é só a multa. Tudo depende do contexto daquilo que é produzido. Outras questões aí, já aproveitando aqui o gancho, né, falando da Justiça Desportiva Internacional, a gente sobe para a FIFA, né, que tem as suas câmaras arbitrais. Ela possui órgãos internos para resolver as disputas, especialmente, né, e quase que exclusivamente, entre clubes, atletas e agentes. E ali a gente tem algumas, hoje, né, muito mais... a questão ali muito mais separada do que já foi, né? Tem a DRC, que é a Dispute Resolution Chamber, que ela envolve conflitos trabalhistas e contratuais, né? Que acaba envolvendo aí muito mais uma relação entre treinadores, jogadores e clubes. Também tem o Players Status Committee, né? Que é o PSC, que trata de questões de transferências e registros especificamente. Então, quando você vê jogadores saindo de alguns países rompidos, é ali que eles acabam passando.
E essas câmaras, elas acabam, é uma estrutura diferente do que a gente tem aqui no Brasil, nos TJDs e STJDs, elas funcionam, né, no caso do futebol aqui, tá? Eu não vou me estender para outras confederações, porque são um pouco diferentes e nem todas têm essa estrutura, tá? Então, no futebol aqui, falando de FIFA, né, para deixar bem claro, essas câmaras que foram criadas, elas funcionam como tribunais internos, né? E aí elas respeitam as normas internacionais e as mesmas condições que aqui no Brasil são aplicadas, que são emprestadas dali, é a rapidez, né, o padrão que se segue, e ali tem muito mais decisões muito mais consolidadas, né, muito mais simuladas, por assim dizer, do que aqui no Brasil. E indo além dos tribunais, né, da FIFA, a gente tem o Tribunal Arbitral do Esporte, né, que fica lá em Lausanne, na Suíça, e atua como uma última instância para resolver qualquer conflito esportivo de nível mundial. Ele julga desde o doping, como eu dei o exemplo do Paulo Guerreiro, até recursos contra decisões da FIFA, do COI, né, o Comitê Olímpico Internacional, e de outras entidades também. Tá? Aí o TAS e a FIFA também, muito mais do que aqui no Brasil, ela tem uma característica, uma natureza arbitral. Né? Então, e é que acaba sendo aceito. Aqui, os tribunais de justiça desportiva não têm essa característica arbitral. Tá? Aqui, quem vai ter essa característica, e é também uma questão de discussão, no caso do futebol, e só temos aqui no futebol, se eu não estiver enganado, é a CNRD, né? A Câmara de Resolução de Disputas da CBF. Ela tem essa natureza arbitral, efetivamente, tal qual seria uma Câmara Arbitral da FIFA, né? Ou a DRC ou a PSC, dependendo da situação, a CNRD acaba fazendo este papel. Então, a CNRD ela não vai julgar questões desportivas relacionadas às competições, efetivamente. Isso fica sob exclusividade dos TJDs e dos STJDs. Né? Ela vai acabar entrando em questões trabalhistas, contratuais, também clubes, atletas e agentes, questões também registrais. Aí você pode ter um híbrido, tá? Porque uma inscrição incorreta que vai levar o clube, por exemplo, a perder ponto porque jogou com um jogador que não deveria estar inscrito, é uma questão da justiça desportiva. Tá? Agora, a liberação de um atleta para que ele possa ou não se registrar, eventualmente pode ser discutido na CNRD. Então, depende do caso para saber qual é a competência, de quem é a competência para aquela situação. Como eu falei aqui, para também não querer me delongar muito mais, né, algumas reflexões, por assim dizer, que a gente pode fazer, um cuidado com a judicialização do esporte, que mesmo com a justiça desportiva, muitos casos acabam sendo levados ao judiciário, né, a justiça comum, o que acaba levantando o debate sobre até onde vai essa autonomia desportiva, mas, como eu disse, ela tem ali uma grande abrangência, apesar de não ser absoluta, até para que seja viabilizado o esporte, porque senão ele não seria viabilizado. E, claro, quando tiver questões, num julgamento ali, não foi respeitado o contraditório, a ampla defesa, pode ser levado ao judiciário, mas vai ser levado quando esgotar todas as instâncias. Além de ser raro de acontecer isso, muito raro, inclusive, dentro do próprio do TJD ou do STJD, em algum momento, essa violação vai ser sanada. Porque a justiça desportiva ela também ela tem que olhar para ela e se preservar para que ela continue existindo e que ela passe a segurança jurídica que se pretende dela. Afinal de contas, ela é um órgão muito equiparado ao Poder Judiciário e é ele que legitima muitas das condutas que acontecem dentro das competições. E as competições precisam dessa legitimidade para que ninguém discuta o campeão, os classificados, e isso também, obviamente, quanto mais segurança, mais transparência, vamos falar aqui de compliance, né? Você atrai patrocinadores, maiores contratos, porque você sabe que o esporte, né, no geral, o que faz o esporte ser o esporte é a imprevisão do resultado. Então, em última análise, a justiça desportiva ela quer preservar isso. Né? Todo mundo vai poder disputar ali, de uma certa forma, em pé de igualdade, observados os regulamentos, para que alguém seja campeão, né? Alguém consiga se classificar para algo, uma Olimpíada que seja, competições mundiais, né? Saindo do futebol. Então, é para isso que o Poder Judiciário existe. E, como eu disse, de 2000 para cá vem uma
profissionalização, né, dos tribunais, por assim dizer. Muitos querem ir além, né, você ter árbitros, né, ou auditores, no caso, árbitro seria mais para a CNRD ou na FIFA, mas auditores muito mais focados e, quem sabe, exclusivos, né, nessa condição, remunerados, tá? Para quem não sabe, nós não somos remunerados, confesso que não sei se algum remunera, não acredito que remunere. Se a gente está falando de futebol, que é o que mais tem dinheiro, no meu caso, Federação Paulista, que é a federação com mais dinheiro que tem no Brasil, ela não remunera, muito dificilmente outras modalidades, outras federações também vão acabar remunerando. E isso não é um problema, tá? Porque e aí vem a questão da profissionalização também, que a grande maioria, tá, são pessoas que atuam no direito desportivo, a grande maioria. Se não, são pessoas que possuem conhecimento suficiente para poder atuar. Tá? Parece que é fácil, mas eu asseguro a vocês, da pena em caso de expulsão de uma partida, duas, se é agressão, se é jogada antiesportiva, isso até que é tranquilo. O problema fica quando a gente envolve apostas, porque aí não é uma, duas pessoas, são muitas pessoas envolvidas, entre jogadores, gestores de clubes, que normalmente são empresas que acabam terceirizando o futebol. Então, as punições são muito mais difíceis de serem aplicadas, porque isso afeta, dependendo da situação envolvendo a arbitragem, não de apostas, mas de erros como autorizar uma sexta substituição, como aconteceu no ano passado. Como você pune? Né? Aí você precisa entender a regra do futebol, você precisa entender qual é a responsabilidade, qual é o papel de cada um membro da arbitragem ali, para saber o porquê que se chegou àquele erro. Né? Nesse caso específico, as penas para o árbitro, para as duas bandeirinhas e para o quarto árbitro foram diferentes. Por quê? O problema da sexta substituição foi uma substituição no vestiário que o quarto árbitro não anotou. A substituição aconteceu, não ficou registrado, e agora eu não lembro qual era o clube, ele achou que tinha mais uma substituição. Na verdade, a gente até imagina que o técnico sabia. Tá? A gente sabe. Quem está dentro de campo, você sabe quantas foram feitas. Mas colocou e passou. O árbitro viu, autorizou a substituição, a bandeirinha também, você tem que saber de quem era a obrigação. Nesse caso, era o quarto árbitro, porque a função da substituição do vestiário, aliás, das substituições, passa pelo quarto árbitro, então ele deveria ter anotado. O árbitro, ele tem que fiscalizar? Tem. Só que qual a função primeira dele na regra? Conduzir a partida. Essa é a primeira obrigação dele. A bandeirinha que estava do outro lado tem obrigação nenhuma, porque ela nem perto do quarto árbitro está. A bandeirinha que fica desse outro lado do campo, diferentemente, ela tem uma proximidade, ela também tem uma obrigação de fiscalizar. Mas ela também tem outras obrigações primeiras do que a de fiscalização. E a obrigação primeira do quarto árbitro é manter essa ordem. Porque exige muito mais também dos outros. Claro, todos acabaram tendo alguma punição, mas a do quarto árbitro acabou sendo maior. Então, é um pouco complexo, bastante complexo, quando envolve casos de preconceitos, e aqui não tem a menor dúvida, a gente já sabe quando acontece. Eu vou falar por mim aqui. Aconteceu com o Luigi, o Luigi do Palmeiras, e aconteceu agora no jogo do São Paulo contra o Tadieri, se eu não me engano, que imitaram o macaco, foram os torcedores que filmaram, e a gente já sabe qual é a punição que a Conmebol vai dar, tá? E aí eu asseguro a vocês que dentro desse universo desportivo, quando isso acontece, a punição aqui é pesada, tá? Mas ela é difícil de você dar uma métrica, porque existe um limite, a gente vendo de fora, principalmente com a emoção, é aquela punição à vontade do banimento. Como aconteceu do banimento, no caso do Grêmio, ele acabou perdendo a vaga dele, no caso, contra o Santos, nem teve a segunda partida, ele foi eliminado da competição, quando aconteceu o que aconteceu com o Aranha. Mas também não é tão simples, porque envolve um contexto muito grande, que não significa que não se deve punir, tá? Diferentemente da Conmebol, que ela não está nada preocupada em punir. É muito mais caro um jogador, se ele xingar o árbitro, a punição dele é muito mais pesada e muito mais cara se tiver um ato de racismo, para a Conmebol, tá? Em padrões aí, o São Lourenço, a punição que ele teve do Luigi, pelo que aconteceu com o Luigi, foi muito filmado por todas as câmeras,
saiu basicamente o mesmo preço que o Fluminense pagou por alguns minutos de atraso, acho que no jogo contra a LDU, se eu não me engano. Então, o Conmebol lá não é padrão para isso. Mas eu trago essa questão porque ali dentro a gente não pode pensar com o fígado. Tá? A gente tem que ser muito racional, né? E o que ajuda, obviamente, são os precedentes que já existem na própria justiça desportiva e também, por que não, dependendo do caso, no próprio Poder Judiciário. Enfim, acho que já falei bastante aqui, tem algumas perguntas no chat, até vou abrir para vocês tirarem alguma dúvida, mas, em conclusão, a justiça desportiva está aí justamente porque precisam de soluções rápidas, técnicas, né? Por isso que ela existe, né? E eu vou dizer aqui, o Poder Judiciário, dependendo da situação, eu já tive essa experiência em Criciúma, do próprio juiz na audiência dizer, eu vou levar 6 meses para dar a sentença, porque eu não sei sobre esse assunto. Né? Então, a justiça desportiva ela vem para ajudar isso, porque o juiz, obviamente, ele tem que entender todas as matérias, mas ele não consegue abarcar tudo. E se você pegar quem não é do meio para poder decidir algumas questões, a gente vai ter muito mais insegurança do que segurança jurídica. E para encerrar com questões de oportunidades profissionais, etc., o que eu falei no começo, eu gosto sempre de repetir isso, o direito esportivo é uma área de expansão e não é só futebol e não é só o esporte em si. Tá? A atuação ela vai de clubes para federações, para confederações, para árbitros, patrocinadores, investidores. Com a SAF, então, isso foi muito mais amplificado. Né? Então, há espaço, né, por ser tão multidisciplinar, questões tributárias. Tá? A questão tributária ela vai afetar muito os clubes. Né? Hoje a gente tem uma coisa muito quadrada, associações que têm aí uma isenção tributária muito grande, a SAF que tem a sua regra própria. Em 2027, vem novas regras tributárias. Então, como isso fica? Então, são setores muito específicos que antes, nem quando eu comecei, ainda era muito falado. Tá? Então, o direito esportivo ele vai muito mais além. E é muito legal participar dos tribunais esportivos, porque você consegue aprender muito ali. Né? Eu acabei fazendo o caminho contrário, mas eu atuava nos tribunais. Né? Muita gente saiu de atuar nos tribunais para poder também atuar no direito esportivo, que você acaba aprendendo. Você vai aprender o que são os regulamentos, vai aprender como que aplica a lei. Tá certo? Então, acho que essa contribuição aqui, eu acredito, para vocês, que poderia passar um pouco aqui, que eu falei desenfreadamente. Né? Tem algumas perguntas aqui, não sei como vocês querem conduzir, se eu vou lendo e respondendo, mas fiquem à vontade para perguntar. Não, excelente, foi uma exposição assim, muito esclarecedora, pelo menos falando por mim, né? Imagino que por todos também. Acho que a questão das perguntas a gente pode. Você quem manda, você prefere que eu leia e você responda? Como você prefere? Posso ler aqui, né? Tem uma. Está Tem como um usuário usuário desconhecido, desconhecido. então não tem como falar o nome. A questão de valorar a pena não seria como se fossem 2 pesos e 2 medidas. Não sei se eu entendi exatamente, mas existe aqui falando no Brasil, né? Eu acredito que seja por essa questão dos tribunais de pena, como é na Inglaterra, como é a Conmebol e como é aqui no Brasil, né? Eu não vejo como 2 pesos e 2 medidas, porque a gente segue algumas regras, ainda que não estejam escritas. Existem decisões dos tribunais de justiça esportiva. A gente tem uma noção, obviamente, vocês, quando formados, trabalhando, vão entender como funciona muito mais a aplicação de lei na prática. Então, existe ali uma regra. Ela é fechada? Não é. Tá? Tem comissões que dão decisões totalmente diferentes para assuntos muito parecidos no que a minha comissão acaba aplicando. E a minha comissão ela é um pouco mais rígida. Tá? Mas isso acaba sendo minimizado no pleno, seja do TJD ou do STJD. Tá? Existe ali uma forma como funciona cada esporte. Tá? E isso é uma coisa que você, na atuação, acaba entendendo. Então, não acaba sendo 2 pesos e 2 medidas. É um pouco complexo? Existe a discricionariedade de quem vai decidir? Existe. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui. A gente teve a Jennifer, que é uma nadadora, nadada pelo Pinheiros, e numa dada a competição, ela foi em primeiro, uma outra nadadora do Pinheiros ficou em segundo e uma terceira ali. E já existia uma rivalidade entre elas.
tá? E essa que ficou em segundo lugar resolveu partir para a ignorância e agredir a que venceu. E foi assim, para bem encurtar, porque isso foi muito longo também, a que ganhou, apanhou, e não apanhou pouco. E nós tínhamos testemunha, que era uma organizadora da federação, se eu não me engano foi em Pernambuco a competição. Ela participou, ela disse, olha, ela só apanhou e quando ela tentou alguma coisa foi para se defender, não foi porque ela estava apanhando. Foi eu que separei. E para minha surpresa, a minha cliente, que era a Jennifer, foi condenada por agressão. A 5 provas. Ela perderia índice para as Olimpíadas. E nós recorremos. E no recurso foi mudado. Porque ela não agrediu, né? Você tem ali que estabelecer o que é agressão. Claro, tinham as provas e tudo mais, foi muito mais complexo. Então, assim, é complicado porque você fica na discricionariedade de quem vai julgar e de como a pessoa entende. Não era uma prova de natação importante de nível nacional, mas o pódio não é filmado. Você filma, ganhou a medalha, a câmera vai para a piscina, porque a outra prova vem na sequência, imediatamente. E ela foi punida porque aquela comissão entendeu que a gente tinha que ter apresentado o vídeo. Acho que não preciso dizer que não tinha como apresentar vídeo, né? Ninguém fica filmando o pós-pódio, inclusive. E que a gente não foi atrás de vídeo, etc. É bizarro, tá? É bizarro. Mas isso não é uma coisa que acontece com frequência. Tanto que o Pleno mudou muito a decisão. Tá? No futebol, que é muito mais, acontece muito mais, como eu disse, no rugby, praticamente, eu estou até com saudade do rugby já. Porque não acontece igual eclipse. Né? Mas no futebol acontece muito mais, até porque tem muito mais partidas de futebol. Então você acaba criando parâmetros que, ainda que não sejam escritos, você consegue entender e seguir aquela lógica, tá? Então é por isso que não teriam 2 pesos, 2 medidas, mas ficando a discricionariedade, a depender de um ou de outro ali, né? A gente pode ter alguns auditores em qualquer modalidade, são mais emocionados, outros menos emocionados, isso faz parte também da natureza humana. Aqui outro foi João Pedro, aqui, meu xará, João. Informar como tem sido a atuação da mediação nas causas esportivas dentro do ambiente da justiça esportiva. Não se usa muito, ou quase nada. Tá? Poderia se usar mais. Eu tenho para mim que essa questão da mediação ela acabou ficando muito mais a cargo da CNRD, né, da Câmara Nacional de Resolução de Disputas, do que da própria Justiça Desportiva. A Justiça Desportiva ela não é, como eu disse, um tribunal de aplicação de penas, mas ele está ali. Tá? Então, dificilmente a gente vai ter ali uma questão de mediação dentro da Justiça Desportiva. Eu confesso aqui, não sei se já aconteceu, tá? Qualquer que seja a modalidade esportiva, se alguém souber, disser, ficarei muito feliz, mas ela não é usualmente praticada. Na verdade, a mediação, né, e a arbitragem é um pouco mais, mas a mediação é muito pouco usada aqui no Brasil, né, no geral. Então, no futebol, ela vai precisar trabalhar muito. Em relações entre pessoas jurídicas, grandes empresas, ela já é um pouco mais complexa, ela acaba sendo também tão ou mais complexa na justiça desportiva, ela já tem um funcionamento. É o mais enxuto do que um poder judiciário, não tem a mesma abrangência do poder judiciário, mas para fazer essas mudanças também isso exige tempo, tá certo? Aqui me chamaram a atenção o Pedro Henrique, que não foi contra o Tadieres, foi contra o foi contra o Cerro Porteño, não contra o São Lourenço, o caso do Luigi. Obrigado pela correção aqui. O Enzo Ribeiro, boa noite. Privilégio é meu, gente. As pessoas quando falam assim para mim, sinceramente, eu não gosto, não. Eu sou mais um aqui que sempre quer ajudar, que atua na área, tá certo? E é gostoso falar isso, como eu disse, na minha época na faculdade não tinha isso, né? E isso é legal agregar pessoas, cada um com a sua cabeça, que vem falar com vocês. Então, o prazer é meu, e é isso. Recentemente circularam notícias da possível punição à CBF pela FIFA por interferência devida da Justiça Comum sobre a questão da presidência da Confederação, né? Quais os limites da atuação da Justiça Comum, qual a autoridade da FIFA em estabelecer essas regras de conduta. Olha, se a FIFA quiser, ela faz, tá? É assim que funciona.
E quando ela não quer mesmo. A Argentina teve a intervenção da FIFA, por situação similar à que aconteceu aqui no Brasil. Agora, eu acredito que ela não vá mais, ainda tendo pendências judiciais envolvendo a CBF, a presidência, a eleição, etc. Eu não. Primeiro, eu vou ser bem claro: o STF vai resolver esse problema. Tá? O Gilmar Mendes vai resolver este problema para a CBF. E aí a gente tem uma questão política aí muito forte. Tá? Estamos falando de muito dinheiro. Né? De muito dinheiro no sentido patrocínios, contratos de transmissão, de retransmissão, de tudo que vocês possam imaginar. Então, o próprio Poder Judiciário tem que tomar muito cuidado com o que ele vai fazer, porque ele pode causar um estrago, às vezes, irreparável. Tá? A paralisação de uma competição, de um campeonato, ou a intervenção em um órgão do tamanho da CBF é muito traumático. Tá? Não é pouco, não. Então, eu acredito, é claro, se isso for escalar de uma forma que vai ter uma intervenção muito grande, é possível que a FIFA intervenha, como fez na Argentina, como fez em algumas outras federações. Normalmente lá pela África, que o Estado. Que a grande questão da FIFA, tá? É isso que gera algum debate, é a intervenção do poder público efetivamente na organização do futebol. O que a FIFA quer, e claro, ela é inteligente, ela sabe muito bem por que ela não quer isso, é que a política se envolva, a política mesmo, como nós conhecemos, né, do poder público, do Estado, interferindo no futebol, porque isso não fica só depois em âmbito nacional, isso vai interferir em âmbito internacional também. Os interesses políticos internacionais, a gente aqui não sou da teoria da conspiração, mas a gente sabe como funciona, como a banda toca. Então, aqui respondendo objetivamente, a FIFA pode punir a CBF? Pode. Neste caso específico do Edinaldo, se ele pode ser presidente ou não, eu acredito que não vai ser um problema mais. Tá? Até poderia ser, mas ainda assim, comparados com outros problemas que já aconteceram, que até teve intervenção e a punição da FIFA, acaba sendo um caso simples. E aqui vamos também ser muito realistas. O Brasil é a única seleção de futebol que disputou tudo sempre ininterruptamente. Para a FIFA punir e deixar o Brasil fora de uma Copa do Mundo, não é uma coisa muito simples ela fazer. Eu vi muitos repórteres na época até comentando isso, falando, mas o Brasil também não pode achar que é a última bolacha do pacote, porque o futebol mudou muito. De fato, mudou. Mas uma Copa do Mundo, para quem patrocina, para quem investe, ela quer ver ali na Copa do Mundo Brasil, Alemanha, Itália, Espanha, Holanda. Por quê? Argentina. São os maiores campeões. Se a gente for olhar aí o número de países que existem, né, que brigam por uma vaga na Copa do Mundo, e o número de países que disputam Copa do Mundo de 4 em 4 anos, não numa edição só, se a gente parar para pensar, foram poucos campeões. E se repetem. Uruguai, Brasil, Argentina, Alemanha, Itália, França, uma com a Espanha. E se você for olhar na história as finais também meio que se repetem. A Alemanha está na final, o Brasil está na final, a Itália está na final. Os outros vão permeando, mas tem alguns países que seguem. Então, para você dar uma punição desse tamanho, tem que ter um motivo absolutamente forte. Tá? Mas é possível desde que algo aconteça muito grande. Eu vou aqui aproveitar essa pergunta aqui e fazer um gancho com o que aconteceu com o caso do Wallace, né, jogador de seleção brasileira de vôlei. Quando ele faz aquele post no stories dele lá, envolvendo política, né? E aqui também será um caso para debater umas 2 horas o que aconteceu nesse caso. Mas para tentar aqui resumir, teve um aspecto. O que ele falou, como eu sempre digo o seguinte: existe a liturgia do cargo. Mas o jogador é jogador quando ele treina e quando ele joga. Certo, fato. Então, na vida privada, ele faz o que ele quer. Não. Ele até pode, ele não deve. Porque, de novo, envolvem muitas questões contratuais e de dinheiro, de exposição de imagem. Então, tem que se ter um cuidado muito grande sobre isso, do que se diz, porque o impacto, não preciso nem dizer, é gigantesco. Ainda mais em momentos de polarização política. E aí o problema, no caso do Wallace, acaba escalando porque a resposta foi igualmente política.
da Confederação Brasileira de Vôlei. Aí você tinha, literalmente, alguém de direita e alguém de um órgão de esquerda, né, gerido por pessoas de esquerda, e isso virou um conflito que transcendeu o esporte. E o que acontece, basicamente ali, é que a punição que foi aplicada a ele, e aqui eu vou deixar registrado, eu não estou dizendo que ele fez foi certo, muito pelo contrário, mas as implicações ali eram muito mais contratuais do que esportivas, porque ele não estava em competição. O que não significa que ele não poderia ser punido em outras formas. Mas, por conta, suspensão de competição, não. Né? E ali teve um malabarismo jurídico para se punir ele. E o que acontece nisso tudo? A Confederação Internacional de Vôlei deu um ultimato para a Confederação Brasileira. Ou vocês resolvem isso, ou vocês estão fora das Olimpíadas. E por que a Confederação Internacional fez isso? Porque ela gosta do Wallace ou concordava com o que ele falou? Não. É porque a punição não estava de acordo com as regras esportivas. Teve uma intervenção do próprio órgão confederativo numa questão jusdesportiva, que transcendia ali a questão da mera punição. De novo, isso não significa, o COI não fez isso, o COI não, a Confederação Internacional de Vôlei não fez isso porque concordava com o Wallace ou porque não gostava da Confederação Brasileira. Foi pela interferência. Até porque você tinha a Justiça Desportiva e tem um comitê de ética da Confederação Brasileira de Vôlei. O comitê de ética puniu mais do que o STJD do vôlei. Esse foi o problema. Então teve uma intervenção na Justiça Desportiva do próprio órgão que deveria respeitar. E aí todo mundo voltou atrás, se acordou, ele aceitou ali uma suspensão para não ficar ruim também para lado nenhum, e acabou se resolvendo. Então, esse é um perigo. E isso mostra também que não é só no Brasil, é fora do Brasil. O respeito às regras esportivas tem que ser seguidos, para justamente você não descredibilizar e não misturar política com esporte. Né? Tem ali um grau, mas não pode ter essa questão, porque é o que dá a credibilidade para a modalidade esportiva. O Pedro aqui também, o Pedro Henrique perguntou, tem alguma área que facilita o ingresso para o desportivo? Pensando que não são todas as faculdades que ofertam essa disciplina. A FACAMP, que foi onde eu me formei, ela tem hoje o direito desportivo. Não sei se alguma outra tem na graduação. Já começam a surgir, nós estamos trabalhando na criação, não posso falar qual a faculdade, mas na pós-graduação em Direito Desportivo de uma grande universidade aqui do Brasil, né? E, então, assim, o que facilita o ingresso, basicamente, é você conseguir entender, estudar quase matérias, mas basicamente, as principais, não basicamente, direito contratual e direito do trabalho. Tá? E não se iludam. Quem faz direito do trabalho, não é porque faz direito do trabalho, pode entrar com ação para jogador de futebol, porque você tem que entender algumas outras nuances. Então, é direito contratual, direito civil e o direito do trabalho. Esses três eu colocaria numa primeira prateleira. Desde a época do clube empresa, que não teve tanta força, mas agora com a SAF, com absoluta certeza, tem que entender direito empresarial. Tem que entender de lei das SAs. Tá certo? A gente está trabalhando num clube que vai se tornar SAF. Ele não é um clube grande, ele trabalha com base, então ele só vai não, né? Ele vai sair de associação para a SAF. Ele nasceu como clube de futebol e só é clube de futebol, diferente do Vasco, do Botafogo, que você acaba tendo ali, no caso, um drop-down. Não seria bem isso, mas é uma cisão, né? Juridicamente falando, o correto seria a cisão do futebol, do resto do clube, e esse caso é uma transformação. Mas a gente precisa entender tudo isso, porque envolvem muitas questões, a própria lei da SAF faz essa referência. Então precisa se entender muito o direito empresarial. Seriam essas, basicamente, as áreas. O tributário, obviamente, ele é importante, mas ele é muito específico, né? Mas tem que ter uma noção. E entender isso e para trabalhar. Agora, falar para mim, como ele consegue trabalhar? Gente, isso é difícil. Tá? Isso é complicado. É uma área, é um meio muito grande,
mas é muito reduzido em profissionais, tá? Então, mas é trabalhando, você começa pequeno. Estava no lugar, eu costumo dizer que eu estava no lugar certo na hora certa também, tá? Mas eu aproveitei uma oportunidade que levou 3 anos para chegar, mesmo estando no lugar que passava sobre isso todo dia. Por opção, eu nunca tentei me meter, mas eu sempre fui curioso. Então, eu aproveitei que eu estava lá para conseguir. O que não significa que eu conseguiria até hoje nessa área, tá? Tem muita gente que começou lá atrás comigo e hoje não atua tanto ou não tem como a principal atuação o direito desportivo. E, de novo, você acaba chegando ao direito esportivo por vários meios. Vários meios. O meu, basicamente, foi por alguém que investia. Basicamente, seria isso. Outros chegam porque atuavam para investidores, para patrocinadores. Às vezes porque conhecia um jogador, ou algum atleta de alguma modalidade, ou porque acabou conseguindo entrar em algum TJD de alguma modalidade esportiva. O primeiro TJD, eu não comentei isso, que eu fiz foi do Campeonato Amador de Campinas, que é muito forte, que a prefeitura organiza. Foi a primeira experiência que eu tive no TJD, antes de começar já começando a trabalhar com futebol, mas antes de defender clube no TJD efetivamente, tá? Então, eu comecei no amador. Tem muitas cidades que têm competições amadoras que acabam junto com as associações de clubes que organizam as Olimpíadas de clubes, no caso de Campinas é a Olimpesec, acabam procurando, vamos formar gratuitamente. E aí você começa a atuar e você começa a conhecer pessoas. Que em muitos clubes, muito campeonato amador, você vai ter ex-atletas ali. E você acaba entrando. Então, é assim, tá? Não tem uma regra muito fácil. O Tiago Brandão, o senhor não, gente, pelo amor de Deus, senhor não. O senhor aí acaba comigo, tá? Por favor. Senhor me derruba. Vou interromper a próxima pergunta. Só por uma questão institucional do grupo mesmo, gente, no chat já está disponibilizado formas de presença para fins de certificado, para quem tiver interesse nas horas. Então, a gente pede aí que quem for matriculado pela universidade, que faça o preenchimento correto com o e-mail que vocês usam em todas as reuniões, preencham o nome correto aí para fins de certificado no final, tá bom? E quem tiver algum problema com o preenchimento do forms, que tire um print e mande para nós coordenadores para que a gente possa estar regularizando a presença de vocês. Aí pode passar para a próxima pergunta aí, só para fins de certificado mesmo, que está no chat aí. Essa presença é tudo, gente. Horas. As custas cobradas pelos TJDs estão de acordo com os gastos das federações e dos tribunais, já que não há pagamento para os auditores, só os funcionários administrativos e principalmente as custas sul-americanas. Aqui eu vou ser bem sincero, eu não sei dizer qual é o parâmetro para as custas, tá? Que é adotado administrativamente. Cada federação, o STJD, obviamente, ele tem a sua que é de âmbito nacional, mas cada federação de cada modalidade acaba estipulando, tá certo? Pelos seus próprios regulamentos. Alguns casos até são mencionados no CBJD. E a questão de quanto as federações ganham, isso é bastante relativo, tá? Se a gente pegar a de São Paulo, ela ganha muito, que não significa necessariamente que está sobrando. Ela é a maior federação por questão territorial, pelos números de clubes, por uma questão até histórica. Quando o futebol começou, ele começou muito mais no sudeste do Brasil, né? Rio de Janeiro, São Paulo principalmente, depois Minas, mas os gastos são proporcionalmente grandes. O porquê não se remunera não tem uma explicação única e nem vem de cima para baixo, tá? Na verdade, é uma coisa que não se fala muito, né? Não se toca. Alguns mencionam, falam. Nós, né, não vou nem dizer assim, o pessoal do Tribunal Antidoping, outros tribunais de transações, dependendo do volume de trabalho, tem muitos que dizem já estava na hora de começar a se pensar nisso, tá? Mas ele acaba não entrando nem com a relação de custo, porque essas custas elas acabam sendo muito mais para a manutenção do próprio tribunal, tá? Porque a gente também tem que entender o seguinte, o TJD do futebol de São Paulo, como qualquer outro TJD, e como já foi o STJD na CBF, fica vinculado à federação. Mas não significa que a federação manda no TJD.
existe autonomia. Tá? Então, as custas servem para subsidiar a própria manutenção e existência. Claro que as federações acabam cedendo os funcionários administrativos, porque é um gasto realmente alto e as custas não suprem, apesar do volume. Mas como se valora, como que chega e o porquê que é, aí é uma questão administrativa de cada federação mesmo. Um outro usuário desconhecido perguntando se eu cheguei a trabalhar com centro esportivo em âmbito internacional, mas por curiosidade. Sim, temos bastante situações internacionais. É mais corriqueiro do que vocês imaginam para quem atua nessa área. Hoje é muito mais fácil, tá? Até não muito tempo, e quando eu digo até não muito tempo, nem 5 anos, a gente se comunicava com a FIFA por fax. Fax. Quando eu era criança, o fax já estava ultrapassado. E a FIFA ela trabalhava assim. Hoje ela deixou no estilo, vamos colocar, como são os nossos tribunais mesmo aqui, né? PJE, SAGE, ela tem um sistema muito parecido com isso hoje. Então a gente faz tudo por ali. É muito rápido, né? Agora está irritantemente rápido até, que às vezes a gente quer que demore um pouquinho mais. Mas acontece muito porque qualquer conflito que envolve alguém de fora do Brasil vai ser, claro, se não for entre brasileiros, ela vai ser em âmbito internacional. É um jogador que eu não estou conseguindo lembrar o nome do país que ele estava, é um lateral que está jogando aqui no Brasil agora. Ele está, inclusive, no Mirassol. Ele estava num país que entrou em guerra. E o clube não queria liberar ele. Simplesmente não. E aí você tem, claro, né? Não é porque está em guerra que você consegue rescindir um contrato, tá? Mas existiam algumas questões ali, tinha descumprimento contratual, e aí você acaba tratando em âmbito internacional. Mesma coisa com o treinador. Entre clubes e empresários é direto, tá? Isso acontece com muita frequência. Então, a gente já trabalhou. Eu não trabalhei ainda diretamente no Tribunal Arbitral do Esporte, porque todas as vezes que ia acontecer, acabava se resolvendo antes da coisa caminhar. Então, eu não consegui até hoje. Eu sou um pouco frustrado com isso. Ainda acredito que vai acontecer. A gente já teve algumas situações envolvendo as Olimpíadas. Era para ter chegado até lá, mas acabou se resolvendo. Era melhor para todo mundo resolver, tá? Eu falo isso brincando, mas as formas que se resolveram foram melhores. Então, só no Tribunal Arbitral de Esporte, que ainda não avançou nada, né? Tudo aquilo que chegou acabou sendo resolvido em comum acordo entre todos os envolvidos. Mas, para quem atua na área também, vez ou outra vai acabar acontecendo. Uma coisa que hoje não acontece mais, que são mecanismos de solidariedade, indenização por formação, que a gente cobrava muito na própria FIFA, né? E hoje ela tem a Clearing House, que é uma câmara específica, né? Você faz a transação do jogador, ele acaba, o valor que é de mecanismo de solidariedade e indenização por formação tem que ser comunicado pelo clube e lá fica retido. Então a própria FIFA faz o repasse. Funciona 100%? Ainda não, mas já funciona muito mais. Então quem atuava cobrando isso no tribunal da FIFA já não faz isso mais com a mesma frequência. Então, mas isso eu fiz bastante também. Aqui o Rodrigo mandou o artigo 46A da Lei Pelé, que prevê algumas obrigações para as entidades esportivas de futebol elaborar demonstrações financeiras, tal, contabilidade. Em um trabalho de conclusão de curso do bacharelado de Ciências Contábeis, há alguns anos atrás, focado nas obrigatoriedades relativas às questões contábeis, tive uma constatação de que pelo menos 50% dos clubes não cumpriram as obrigatoriedades desse inciso, principalmente em relação à obrigatoriedade de publicação das demonstrações financeiras. A mesma Lei Pelé prevê o afastamento dos dirigentes que não cumprissem essas obrigatoriedades, entretanto, não foi percebido nesse estudo nenhum tipo de punição para os dirigentes de clubes. No caso, os TJDs teriam prerrogativa para aplicar essa punição ou seria justa comum? Rodrigo, se eu não soubesse, eu ia achar que... Se não fosse o final da pergunta, eu ia achar que eu já imaginava do que você estava falando. Isso acontece mais do que deveria, no futebol muito menos, e aqui eu vou de trás para frente, tá? E depois você vai entender o porquê que eu disse que eu até achei que eu sabia do que você estava falando. O TJD não atua nessa parte, a não ser que venha uma denúncia da Procuradoria, mas eu não entendo e não vejo
que isso seja uma atribuição da Justiça Desportiva, tá? Isso, vamos colocar, é uma regra que a entidade deve ter perante a federação, uma regra legal, tá? Obviamente que a gente, dependendo da situação, vai aplicar a Lei Pelé na Justiça Desportiva, mas a gente está muito mais sustentado, né? O pilar principal é o CBJD e ali os regulamentos, tá certo? Então, por ser uma lei ordinária efetivamente, aí a gente vai ter uma questão muito mais de competência da justiça comum do que da justiça desportiva. E por que eu digo isso? Porque eu passei por isso. Tá? Um dirigente foi afastado por conta, não por não apresentar, mas porque um dos sócios da empresa de auditoria independente era conselheiro do clube. Isso aconteceu na Ponte Preta. Então, mas por que aconteceu do afastamento? Porque a oposição entrou com a ação para discutir. Tá? Foi um processo demorado, começou em 2009 e foi acabar lá para 2013, isso daí. Tá? 2013, 2014, se eu não me engano. Então, a federação ela até pode fiscalizar, e eu acredito, tá? E aqui eu estou fazendo esse exercício com vocês agora. Se a federação entender por punir o clube de alguma forma, ela vai fazer muito mais administrativo do que pela via da justiça desportiva. Porque o clube tem que seguir. Se você for olhar a estrutura da federação, ela tem como premissas o cumprimento da lei. E os clubes, por estarem vinculados à federação, têm que cumprir a lei também. Então, administrativamente, a federação, dependendo de como é o estatuto do regimento interno, ela pode punir o clube administrativamente, então não precisaria da justiça desportiva. No geral, isso deveria ser cumprido. E aí a gente vai bater na mesma. Vai voltar naquilo que eu falei especificamente aqui do futebol, para qualquer outra modalidade. Quem vai fiscalizar isso? A própria federação? Deveria? Deveria. Nem todas vão ter órgão específico para isso. Ela tem que ser provocada eventualmente. Tá? E nem sempre interessa a ela punir, ela pode resolver a situação. Né? Muitos clubes, o Santos foi campeão em fazer isso, ele fez isso umas 3 vezes. Ele não aprovou o balanço por irregularidades. Mas o que o clube acaba fazendo via conselho? Eles aprovam com ressalva. Então, em tese, ele cumpriu a obrigatoriedade. Tá? Eu não me recordo agora o artigo da Lei Geral do Esporte, mas ela amplificou um pouco mais essa obrigatoriedade. Tá? Ela é um pouco mais pormenorizada. Ela tem capítulo, um item, né, um capítulo ali específico sobre isso, tá? Que vai muito além do que previa na Lei Pelé. Porque a Lei Geral do Esporte ela acabou sendo, ela é mais moderna do que a Lei Pelé, então ela vai muito mais para uma linha do que o futebol, né, do que o esporte se tornou hoje mundialmente. Então você precisa ter regras de governança e de compliance muito mais bem estruturadas. E a gente sabe que os clubes de qualquer modalidade não vão estruturar tão bem assim, sendo associações. Então a Lei Geral do Esporte ela acabou fazendo isso e dando passos além do que tinha na Lei Pelé, tá? Agora, na prática, a federação tem, no meu entendimento, a competência para punir de forma administrativa, tá? Não seria da justiça desportiva, não consigo enxergar, vai depender de um contexto que agora não me vem na cabeça, e se não for isso, é no Poder Judiciário, né? Mas aí provocado, obviamente, por algum membro do conselho ou que tem alguma relação com o clube também para se considerar como legitimado, né? Para ter legitimidade ativa para poder tomar qualquer medida e esse é o Poder Judiciário eventualmente afastar, como aconteceu na Ponte Preta. E eu acho que é isso. Eu acho que não temos mais perguntas, se alguém tiver. Boa noite, doutor. Tudo bem? Boa noite. Boa noite a todos, os colegas também. Peço até desculpa por abrir a câmera e o microfone para fazer uma pergunta. Na verdade, não é bem uma pergunta, vai ser mais um conselho. Eu me chamo Roberto, sou aqui de Cuiabá. Gostaria também de dizer que fiquei muito feliz de saber que o senhor tem uma relação com o rugby. Atualmente eu estou juntamente com o Melina, aqui de Mato Grosso, não sei se você chegou a conhecer, mas é um dos maiores clubes do Brasil, tem um CT que é muito bem elogiado, inclusive internacionalmente. Também estou prestando um trabalho para o futebol americano
E eu estou com um problema na Federação de Atletismo, que eu também estou trabalhando com eles lá. O que acontece? Não tem um TJD na Federação de Atletismo. E muitos dos casos nós estamos tendo que resolver na Justiça Comum, e isso acaba demorando muito, e nós perdemos um pouco do nosso subsídio para poder lidar com com os nossos eventos. E principalmente aqui no Mato Grosso, que exporta bastante atletas dentro da modalidade do atletismo para as Olimpíadas. E assim, eles me incumbiram uma tarefa de poder organizar um tribunal. Eu tenho 24 anos, eu ainda sou jovem na área, e eu estou pesquisando bastante, já estou em conversas com a Federação Nacional, já buscando pessoas para compor a comissão. E qual conselho o senhor poderia me dar em estar criando um tribunal de justiça? É uma coisa sendo principalmente nova aqui no meu estado. Como que eu poderia estar melhorando isso, questão de estatuto e tudo mais? Gostaria de saber de você. Roberto, cara, não é simples, tá? Não é nada simples. É até difícil eu poder te dizer assim aqui o que eu poderia orientar. Mas só para entender, a federação não tem o tribunal, é isso? Não, Tem a federação. tem a federação, mas não tem um tribunal. Resolvemos tudo na Justiça Comum. A federação que tem que regulamentar isso daí. Tem que partir dela. Tá? Sim, aí eles me contrataram para fazer isso. Então, aí tem que partir dela. Eu acredito que a confederação deva ter STJD, ou não tem? Tem. Então, é a partir daí que você vai formar. Tá? Que aí tem que se criar o regulamento interno do TJD, que vai ter que ser baseado, e obviamente vai ter que beber da mesma fonte do STJD, para seguir a estrutura. Tá? E isso também vai ter que partir da própria federação. Tem que se elaborar os regulamentos muito bem feitos, porque você tem que ter ali um organograma muito bem estruturado. Mandato, quem pode, quem não pode integrar, tá? Porque, por exemplo, no caso do futebol, eu não atuo para clubes de São Paulo. Prestamos serviço para clubes de fora de São Paulo, mas não mais de São Paulo. Claro que depende. Se eu começar a me apresentar um clube como foi na Ponte Preta, eu não tenho como ficar no TJD, porque a relação é muito próxima. Eventuais trabalhos, vai constituir uma SAF, e aí você se dá por suspeito e sai. Então você tem que ter tudo isso regimentado. Tá? É essa a dificuldade. Por quê? Para você não levar uma discussão, eventualmente, de que o TJD é viciado de alguma forma, para não ter nulidades. Porque enquanto você punir situações corriqueiras, é uma coisa. Quando vier uma punição de doping, por exemplo, doping não, porque o doping vai passar provavelmente pelo tribunal antidoping, mas se você tiver alguma questão de aposta, por exemplo, tá? Mala branca e mala preta, que acontece em qualquer modalidade, não só no futebol. Se você tiver uma coisa muito grave assim, dependendo da sua constituição, da sua formação, a pessoa vai escapar pelo Poder Judiciário por aí, tá? Então, isso tem que ser uma coisa muito bem estruturada, muito bem conversada, tanto com o presidente do STJD, da modalidade, quanto com a federação, para você criar toda essa estrutura, tá? É um baita de um trabalho, viu? Você vai ter bastante trabalho. Eles me deram 6 meses para poder criar os estatutos, regulamento, e obviamente que eu estou pegando todas as referências possíveis que eu posso, principalmente o de São Paulo. São Paulo sempre vai ser referência para todas as outras federações, inclusive a de atletismo, que nós tiramos muitas dúvidas com ele. E estou com um trabalho enorme aí na frente, e como você falou, né, a oportunidade. Tem que abraçar, e essa é a hora, né? Então, muito obrigado pelo que o senhor falou, pelo conselho. Obviamente, dá medo, assim, de poder pegar um trabalho como esse, mas também é uma grande chance, né? Como diz o Homem-Aranha. É uma oportunidade, e é uma oportunidade bastante grande. Tá? Mas não é por conta da idade em si, ou mesmo da experiência. O que eu posso te falar e eu falo assim, realmente
porque eu escutava do meu sócio, tá? Tente não se emocionar com isso, porque realmente é uma coisa bastante séria, muito legal. Então, aproveite essa oportunidade, mas leve realmente com muita seriedade, se preocupe dentro dos limites do que tem que se preocupar, porque tem que ser algo muito bem estruturado. A vantagem é que você tem muitos exemplos a seguir, aí facilita, tá? Claro, não copia e cola, mas as estruturas estão aí, então é conseguir adequar para a realidade do Estado, né, da modalidade e do Estado que está localizado, tá? Mas procure ler muito, procure estudar muito e, com o tempo depois de estabelecido o tribunal, você consegue ir ajustando ali uma coisa ou outra, né? Mas se nascer muito bem feito, os ajustes são muito mais fáceis de serem feitos, porque eles vão acontecer, tá? Do que fazer a toque de caixa. Acho 6 meses, penso, né? 6 meses é um tempo bastante curto, bastante curto, mas não é impossível, tá? Mas sempre tenha, aí talvez é o mais importante, tenha a federação e o STJD do seu lado e, claro, que eles saibam que eles têm responsabilidade nisso e não, obviamente, você está ali numa questão, no aspecto jurídico da coisa, né? Porque quem acaba mandando são eles. Então, essa distribuição de responsabilidade tem que ficar muito clara, até por uma questão de preservação sua e do seu nome, tá bom? Muitíssimo obrigado pelos conselhos. Mais alguém tem alguma pergunta? Acho que não. Acho que já falei o suficiente, né? Acho que já ouviram demais a minha voz numa quinta-feira. Foi ótimo. Alguém tem mais alguma pergunta, pessoal? O horário já se estendeu um pouquinho também. Acho que a gente pode encerrar por aqui, se ninguém tiver mais nenhuma pergunta. Agradecer a sua presença. Foi uma reunião muito didática, muito explicativa. A gente adorou. Eu que agradeço a oportunidade. Como eu disse, eu gosto muito de falar, de levar um pouco, né? E todo mundo tem curiosidade. Como eu disse, eu tive essa curiosidade e não tinha ninguém para matar ela. Eu fui descobrir no atropelo. Então, o que eu posso dizer, aproveitem, né? Os outros também profissionais que participarem,